Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Melhor Versão. E hoje eu recebo um convidado muito especial. Esse convidado é um pai que vai completar no próximo ano 100 anos. Gente, 100 anos de experiência. Eu vou conversar com o senhor Valdemar Valverde. Seja muito bem-vindo, senhor Valdemar. Obrigado. É um prazer receber o senhor aqui. É verdade que o senhor vai completar 100 anos? 100 anos. Quando o senhor completa 100 anos de idade? 7 de janeiro que vem. 7 de janeiro do ano que vem. Que bênção, senhor Valdemar. É um privilégio para os seus filhos tê-lo como pai, né? Eu creio que é, né? Senhor Valdemar, mas me conta, qual é a sua perspectiva sobre envelhecer e ser um pai idoso? Para mim, eu acho que é uma grande bênção que estou recebendo de Deus, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Verdade. Ele dá a quem quer e tira de quem ele quer, né? Sim. E se eu estou tendo esse privilégio, é uma bênção de Deus. Realmente. Não é outra coisa. Agora, como pai, eu fui criado, meu pai foi criado, ele não tinha assim, muito prazo de dar muita assistência para a família, porque ele trabalhava, nós fomos criados, ele criou 8 filhos, nunca faltou nada para nós em casa, mas ele, quando estava assim, já com 70 e tantos anos, eu já estava também trabalhando com ele na roça e tudo, e nós trabalhava lá num alto, lá, que só de subida de morro havia ter mais de 1 quilômetro. Ele subia, ia com nós para lá, e trabalhava o dia inteiro, nós trabalhava até o sol entrar, a gente saía da roça, tinha dia que estava começando a escurecer. Dia todo. Chegava em casa de noite, que aí a casa era bem longe do serviço. Então saía de noite e chegava de noite. Então a vida dele foi mais ou menos isso, né? Aí eu olhava assim, pensava, gente, eu não tenho nada também não, porque durante a minha vida de solteiro, eu consegui só colocar R$20 no bolso. Sabe como? A gente trabalhava no tempo da guaxima, não sei se você lembra do guaxima. Tinha uma época que tirava guaxima desse marvarisco que eles falam, né? Daquelas varazinhas compridas. E tirava aqui, punha na água, apodrecia aquela casca verde, depois lavava aquela embira clarinhazinha. Aí empacotava aquele vinho, era comércio mesmo. Tinha caminhão pegava, enchia lá no horizonte e trazia para cima. Aí vendia? Vendia. Aí eu vinha da roça, às vezes, com uma foicinha, que eu sempre na quebra de milho, eu gostava de sambar o milho, né? Porque ninguém queria pegar a talha de quiçamba. A quiçamba, não sei se você sabe, é um balaio grande. Eu sei porque meu avô com as arças, você pega lá eu quebrei um dia, eu peguei um dia lá na roça de um cunhado meu, 7 homens quebrando milho, e eu montei um milho quebraram, dos 7, e deu 7 carros de milho. Tudo 7. É muito. 7 quebradores, e 7 carros de milho que deu. Um milho muito bom. Então eu trazia uma foicinha na mão, que eu andava para o mato com uma foicinha. E vinha de noite, cortava na beira do caminho a guaxima e punha na água. Sabia que tinha adiante mais ou menos uns 20 dias do feriado, ou um dia santo. Eu guardava algum dia santo, o patrão era católico, né? E guardava São João, São Pedro, essas coisas assim. Então eu guardava o dia santo. Aí eu marcava, tal dia vai ter esse dia santo, então aí nós não vamos trabalhar, eu lavo a guaxima. Aí consegui colocar R$20. Mas R$20 naquele tempo era dinheiro, viu? Então o senhor ajudou o seu pai no tempo de solteiro, esse tempo todo o senhor acompanhou o seu pai no trabalho e foi crescendo assim, aprendendo a trabalhar. Aí ele não tinha muito prazo, mas a gente amava demais ele. Eu sei que um dia ele foi subir lá num puleiro, pegar uma galinha para fazer sopa para a mãe que estava de resguardo. E pisou lá num galho lá, e o galho estava seco, quebrou com ele e caiu lá no chão. Gente, eu quase morri de susto e ficava preocupado com ele, coitado do meu pai. E tinha assim, eu me lembro que eu só também tomei uma coça dele um dia. Só uma. Eu lembro nem zangar comigo, ele zangava não. Mas essa não foi ruim não, porque podia a gente fazer mais, fazer pior, né?
Então o senhor acha que foi bom? Foi bom, foi não, uma disciplina, né? eu acho que o filho devia pensar que toda a costa que ele tomou dos pais, eu até tenho um que acho que ele aguarda mágoa de uma costa que eu dei nele. Diz ele que eu dei, não me lembro se eu dei também não. Até hoje. Ele parece que tem assim uma mágoazinha. Mas o filho devia agradecer. E o pai está fazendo é pelo bem-estar dele, né? O pai sempre ensina o bem. É, porque eu saí lá com ele um dia, lá, foi numa Rosal, assim, tinha perto de casa, de tarde, e eu fui com eles. A vida está com 5 anos, 6 por aí assim. E lá tinha um gado, que era do patrão, e vivia no terreiro lá da casa. Às vezes o sol esquentava, lá a casa fazia sombra, eles iam deitar na sombra da casa, ficava lá. E tinha uma vaca muito mansa. A gente pegava, tá lá, chegava, coçava ela, passava a mão na maminha dela, ela fica arrepiando assim, de achar bom, a criação acha. Do carinho, né? Até o animal gosta. Aí um dia, esse dia que nós fomos na Rosário, ela estava em pé assim, remoendo, quieta assim, no lugar, e eu corri e peguei no chifre dela assim. Levei a mão, peguei lá no chifre dela. Aí meu pai me deu uma coça. Foi a coça que eu me lembro que eu tomei. O senhor ficou marcado, né? Mas não fiquei com raiva, não, achei que foi bom. E agora os filhos, eu criei eles também, até a certa idade. E o senhor foi pai com quantos anos, seu Valdemar? 21 Acho que o pessoal quer saber com quantos anos o senhor foi pai. Eu casei em outubro e eu completava anos 21 anos em janeiro. Eu casei em outubro. Então, aquele ano completei os 21, e no fim do ano já tivemos filho. No fim do ano. E quantos filhos que o senhor tem? 7. 7 filhos? 7 filhos. 5 da primeira e 2 da segunda. Que é a Marina e a outra irmã dela, que é mais velha que ela. As 2 do segundo casamento do senhor. Mas, senhor Valdemar, me conta uma coisa. A Marina, filho do senhor, me contou que o senhor vai ao supermercado até hoje. Vou, roda a Caratinga toda lá. É mesmo? Vou na igreja, vou a pé, até de noite mesmo. Um dia desse eu não tinha carro para mim ir. Eu não gosto que eu vou, não, mas vou tranquilo. Então o senhor gosta de sair na rua sozinho ainda? Gosta, e atravessa a rua. Gosto de atravessar lugar que tem faixa, né? Olho para um lado, para o outro. Se vem lá um carro lá longe, eu vejo que dá para me atravessar, atravesso. Tem que ter cuidado, né, seu Valdemar? Mas o senhor tem esses cuidados aí, né? Tem. Os filhos ficam preocupados. Fico preocupado, eles têm razão. Que eles ficam, não, pai, não vai sozinho. Eu mesmo tem dia que fui pensando, tem muitos dias que eu não faço isso, tem agora uns 2 anos para cá, mas com 90 e tantos anos já, eu ia lá porque eu tinha uma propriedade lá embaixo, né? E andava lá na propriedade, ia lá porque passo fora, tudo sozinho. Aí ficava pensando, gente, mas eu com 90 e tantos anos fazendo isso, estou fazendo demais, né? Realmente é bênção de Deus, né? O senhor já completa 100 anos no próximo dia 7 de janeiro, né? E os filhos do senhor, imagino que devem, assim, se sentir muito privilegiados, né? Eu fico preocupado, porque eu também, se fosse eu, fico preocupado, né? Porque a idade é avançada demais. É privilégio de poucos, eu conheci muitos na minha idade, assim, mas sempre quando eu estava assim com uns 90 e poucos, não estava andando mais. Um cunhado mesmo que eu tinha, ele foi quase há 100 anos também, mas já tinha uns 10 anos que não estava andando, não estava tomando banho sozinho, nem nada. Eu vou para banheiro, a Marina sai, eu fico lá sozinho, vou lá pro banheiro, tomo meu banho, tranquilo. Então, isso é privilégio, que não é muitas pessoas que alcançam, né, seu Valdemar? Mas deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Quais foram os maiores desafios que o senhor enfrentou ao criar os seus filhos, quando eles eram pequenos, comparando com a criação de hoje, né, com os pais hoje? O que o senhor enfrentou, assim, de desafio? O que eu enfrentei é o mesmo que eu enfrentei com meu pai. Obedecia em tudo. Só a desobediênciazinha que eu lembro que eu fiz foi esse dia que eu peguei no chifre da vaca lá. Mas eu obedeci. E a palavra de Deus diz isso, né? Honra teu pai e tua mãe para ter uma vida dilatada sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Verdade. Então, através do que aconteceu comigo, eu vejo que Deus é muito real na promessa dele. Então, essa promessa, eu tenho ela de Deus, a vida dilatada. Sem dúvida, é sobre a obediência que eu tive. Né? E hoje eu vejo os pais, a criação dos filhos,
os pais acho que passam a mão demais nos filhos, criam os filhos. Hoje está perdendo o modo de paternidade dos pais. É tanto que até há pouco tempo um camarada lá que é casado com a neta minha, mora em São Paulo, ele é pastor, então ele disse que aquela Márcia Suplicy colocou um papel no governo pedindo como é que é falar, a desistência da paternidade. Os filhos não serem registrados mais como filho de fulano de tal, filho legítimo de fulano de tal, ou registrar filho natural. Você já pensou? Perde a paternidade. Pai e a minha mãe pediam bênção sempre. Eu ensinei também meus meninos a pedir. Eles pediam bênção também, pede até hoje. E eu respeitei meu pai até depois já de velho, já respeitava ele como se fosse um menino. Então acho uma diferença muito grande hoje. Então os filhos crescem assim, com a natureza que acha que os pais é da mesma capacidade deles, né? É igual a eles mesmo. É o modo de tratar, de conversar com eles. Porque então a gente não falava o que dizer, a gente sempre o senhor ou senhora. Né, falarem, pede benção, né? Benção pai, benção mãe, o senhor, senhora, né? Então já tem esse negócio, já os ensinos já começam a tirar esse pensamento dos filhos, obedecer pai e mãe, né? Os ensinos que está tendo hoje, já mais ou menos tirando essa ideia dos pais não ser superior aos filhos. São igual. Então o senhor acha diferença que a obediência aos pais é necessária. O segredo do sucesso. Necessária. Agora, eu não tive também muito zelo com os filhos, gosto dos filhos, me incomoda. Marina sai, se ela sai de noite lá, eu fico incomodado até hoje, enquanto ela não chega, eu não durmo. O Toniel sai, lá para o Guarapari, fico incomodado, que chega que a minha alega. A Cira Maria está lá para os Estados Unidos, ela foi passar lá 5 meses com o marido dela está trabalhando lá, né? E eu estou aflito que chega o 7 de setembro, ela vai voltar dia 5 de setembro, para ela chegar. Estou fazendo falta. Então, o senhor preocupa com os filhos, né? Me preocupo, não é dizer que eu não me preocupo. Mas não deu demonstração também, não, mas é assim. E eles me respeitam muito bem. Isso é bom, então, né? acho que há uma diferença muito grande hoje. Senhor Valdemar, mas me conta uma coisa, assim, quais foram assim, as realizações do senhor? O senhor se sente realizado como pai hoje? O senhor olhando lá, né, para trás, quando o senhor começou essa criação dos filhos, aos 21 anos, né, quando o senhor foi pai, o senhor olhando assim, nessa trajetória, essa caminhada que o senhor teve com seus filhos, o senhor se sente realizado hoje como pai? O senhor acha que o senhor cumpriu o seu papel de pai? O caso meu é assim, um quase meio longo para dizer, mas eu vou te contar como é que é a história. Eu, quando fui casar, tinha um cunhado meu que ia casar também na mesma data. E tinha um tio da minha noiva, que era a mãe do Toniel, que falou com o meu cunhado assim: você, mais Valdemar, vocês estão querendo casar? Vocês estão fazendo uma bobagem? Vocês não tem nada, vocês vão casar, como é que vocês vão tratar de família? Aí eu pensava, quando eu via o meu pai fazer o que ele fazia, já na idade de 70 e tantos anos, ainda trabalhando na roça para cuidar da família, eu pensava, se eu casar, eu vou fazer força no fim da vida, quando tiver da idade do meu pai, eu tenho ao menos 2 arqueiros de terra para não dar terça aos outros. Que trabalhava naquela idade, não é que tinha que tirar a terça parte do que fazia, era do patrão, né? Que era a lei, né? Não é dizer que é o patrão que era ruim, né? É a lei mesmo. Mas eu quero fazer isso. Aí casei com a neta do patrão mesmo. E aí, mãe, eu vou ficar aqui, meu pai, eu fui criado, nasci dentro da fazenda dele. E o papai criou a família toda dentro da fazenda, misturou a família toda. Tinha uma irmã casada com o filho dele, eu fui casado com a neta, um irmão meu casou com a neta, as irmãs casou com o neto, e foi misturando a família. Aí, trabalhando, esforçando para ver.
E a gente trabalhava dias, como eu estava falei, saía de noite e chegava de noite. Não tinha prazo nem de dar muito carinho aos filhos, não. Não tinha descanso, não. Não. Né? Saía, estava dormindo, chegava e já estava dormindo também. Nossa, Tinha nem dia, tinha né? muito tempo com os filhos, né? Não tinha muito tempo para com eles, não. Só mesmo dia de domingo, mal. Mas, Aí, mas o tempo que o senhor podia, o senhor cuidava, né? Cuidava né? direitinho. Me incomodava demais, se adoecesse, me incomodava. Mas aí eu trabalhei, mas no tempo eu trabalhava, para mim, quando tiver da idade do meu pai, eu tenho menos 2 artigos de terra para mim. Então você já planejava isso? Planejava, desde antes de casar. E quando foi lá um ano, lá foi que sobrou um dinheiro lá, para mim comprar uma vaca. Aí pediram o pasto, não é boa coisa não, mas vou te dar, vou te vender a vaca. Aí fui lá no curral, uma vaca, eu já conhecia a vaca, eu já tirava leite lá às vezes de domingo, e conhecia a vaca. O preço dela era R$1.000. Não, mas é 1.200 que eu quero nela. Ele disse, se eu não comprar dele, ele não vai me dar o pasto para eu comprar de outro e pôr no par dele. Fica com a vaca. O senhor foi bem inteligente, bem esperto, né? Sabia negociar. Aí, quando a vaca desmamou o bezerro, ele só, você vende a vaca, fica só com a bezerra agora. Aí eu pensei, já não vai, não dá como estava pensando, não. Aí, quando ficou, a bezerra cresceu, uma novilha bonita, grande, perdeu a cria. Falei, gente... E eu pensei, peguei e pensava, Deus não está querendo o que eu pensei, não. Mas não sabe, não entendi por quê. Aí tinha pegado uma moita de café, pensava também em tocar café e sobrava um dinheirinho, vendia café, sobrava um dinheirinho. O café não dava nada, só despesa. Difícil, né? Aí fui apanhar uma lavoura dele lá, que foi um camarada... Plantou ela, trabalhou nela, ganhou 10 mil, aliás, ganhou dinheiro, comprou 10 arqueiros de terra, divisando com ele lá. E entregou para ele a lavoura. E nós fomos pôr essa lavoura um ano lá, mas que tanto de café que a lavoura dava. Ele falou, você podia trocar comigo? Eu toco um pedaço dessa lavoura aqui e largar aquela de baixo. A de baixo lá falava que está lá perto da fazenda. Essa outra era lá bem no alto. Batendo feijão lá, e eu tinha vendido feijão pro Totônio, que é o tal que eu tô falando que era rico, né? Que eu falo quando ele não devia casar, ficava solteiro mais uns tempos. Aí eu vendi para ele o feijão, 120 o saco. Tratei com ele, foi num domingo. Falei, então eu vou bater lá amanhã, terça-feira amanhã você manda pegar lá. Manda, pode bater que eu mando pegar. E aí no dia nós estávamos batendo feijão, o rei chegou lá, esse feijão de vocês, esse ano eu quero ele. Você pode até mandar lá para o Totônio, mas vai para minha conta. Mas tá bom, não tem problema não. Preço por preço ele é meu. Mas aí ele chegou lá e falou que queria o feijão. Então não tem problema não. E disse, nós vamos acertar, ele acertou a 100. Então, o senhor, o que o senhor está me contando essa história é como o senhor negociou. Na vida que o senhor estava criando os filhos, trabalhando e negociando para tentar prosperar, né? Para tentar ter uma vida melhor, dar uma vida melhor para os filhos, né? Quando foi em 63, fim de 63, minha mulher morreu, a mãe dos filhos os filhos mais velhos. Aí já tinha 35 reis no parto, o leite tirado das minhas vacas já vendido por minha conta, e já tinha um quarto bem bom. Então o senhor está me contando, o senhor é um bom negociador, né? Um dia eu estou lá na casa do cunhado meu, e tinha a mãe dele, estava na casa dele lá, já cega, já bem velha, era a avó da primeira mulher, minha. Aí me chamou no quarto. Ô, Rodemar, vem cá. Aí eu falei, o que você quer dando assim aqui? Ela já estava cega, não estava podendo andar sozinha. Né? Aí a minha capaz queria que eu ande com ela um pouco. Não, cheguei lá, você está bom, você está para um casamento com a Carmelita de Sojuca. Ih, dona senhora, não é para mim não. A Carmelita ela tem curso superior, em vista dela, eu sou um analfabeto, sou empregado do pai dela. O senhor pensou dessa forma. E nessa época o senhor tinha quantos anos? O senhor lembra quantos anos o senhor tinha nessa época? 40. 40. Aí as coisas não estavam muito fora, não, já ela tinha conversado com ela. Aí eu nem via interesse dela. Aí eu peguei no Otávio e o interesse. Aí conversei com ela. Aí deu certo. Vamos orar. Aí oramos e deu certo. Aí quando ele deu a fazenda, que era 225 arqueiros, tocou 14 para ela.
E eu comprei uma parte dos herdeiros também. Já tive dinheiro para comprar uma parte. Aí eu tirei numa... Deu a doação, fez a doação para quem tirasse na terra mais inferior, tirar mais terra. Eu tirei de terceira, tirei de quase 22 que eu tinha, que comprei 7 e um quebrado, e da Carmelita era 14 uns quebrados. Nós tiramos 38 aquele terra. Aí. E a Carmelita, o senhor casou com ela, o senhor tinha quantos anos já? 40 anos. 40 anos o senhor casou, o segundo casamento com a Carmelita. E vamos ver uma foto, seu Valdemar. Tem uma foto que a sua filha me enviou, que nós vamos ver aqui. O senhor vai ver junto comigo. Esses são os seus 8 filhos. 7 filhos? Quantos filhos? 7. 7, né? 7 filhos. São seus 7 filhos. O senhor tem 3 homens e 4 mulheres, né? 4 mulheres. 4 mulheres. É bênção de Deus, né, São Valdemar? Bênção de Deus deu ao senhor essa graça, né? De e conseguir. A família bem estruturada, também não tem muita coisa não, mas, mas tem um modo de viver bem. O senhor acha que o senhor ensinou os seus filhos a serem boas pessoas, a serem pessoas que respeitavam o próximo? O senhor acha que o senhor fez seu papel direitinho? Só que tem esses dois aqui, deixa eu ver qual é que é. É os dois de lá. 2 de cá? Esse? Esse de mais azul mais escuro tá aí pra lá. Esse aqui, né? De lá pra cá. Esse. Não, esse dá. Esse aqui? Aí eles estudavam. Obrigada. Peraí, deixa eu ajudar o senhor. Não, tá bom. Tá certo? Eles estudavam e não queria estudar. Fizeram o 4º ano lá na Novo Horizonte, não tinha ginásio, não tinha nada. Não vão estudar mais não. Mas se vocês quiserem estudar, eu arrumo para vocês estudar fora. Não vão estudar mais não. Aí acabei 2 enxadinhas lá, no outro dia chamei os 2. Vão então trabalhar. Vocês não querem estudar? Não quer estudar, vai trabalhar. Levei para o serviço. Foi só um dia. Foi só um dia, é mesmo? Aí o mais velho chegou em casa de noite, veio na rua, chegou lá em casa e disse, papai, eu arrumei serviço com o Raimundo para trabalhar na loja dele. Pode? Pode, ué. Não tem importância não. Eu quero que vocês trabalhem, me ajudem, ué. Vocês estudar, você já está grande, você já pode ajudar. Aí o outro também não queria estudar. Você pode arranjar lugar para mim lá no Tarumirim. Eu falei, eu arrumo lá no Tarumirim. Aí fui lá no Tarumirim e arranjei. Então, aí trabalhou. Arranjei, interessante. E ele foi para lá, eu pagava ele uma pensão lá para ele, dormia lá e comia, estudando. Aí tinha um tio dele lá, que era rico também. Tinha uns filhos também que estavam estudando, mas estudando fora de Tarumirim. Aí nas férias vinha para cá, vinha para a fazenda, aí ensinaram o menino a dirigir carro, o Obed, para dirigir para eles. Ensinou ele, era companheiro deles. Aí o que eles fizeram? Tinha um menino empregado dele lá na fazenda, junto com o pai dele, na cidade, morando lá, estudando também. Eles tiraram o menino de lá, puseram na pensão do Obed e levaram o Obed para dentro de casa. E ele estudou, fez o 2º ano, né? E aí eles arranjaram para trabalhar de oficial de justiça em Patinga. Já aposentou, criou família, já aposentou, está ganhando o dinheiro dele até hoje. Isso é bem. Oficial de justiça. Então, o senhor olha assim para os seus filhos com orgulho, né, seu Valdemar? Pela criação que o senhor deu. Esse era ficou mais pequeno, veio a Carmelita. Depois que as 2 meninas fizeram também para o 4º ano, a Carmelita mudou para aqui na escola. Aí ele veio também. Então, todos estudaram. Aí estudou aí, depois arrumou serviço no banco, e aposentou também, né? no banco, aposentado, tem a casa dele lá, muito boa, né? Tem 2 moradas. Sr. Valdemar, mas deixa eu perguntar para o senhor. O senhor teve 7 filhos e o senhor perdeu filhos na pandemia? Perdi. Né? 2. Quantos filhos o senhor perdeu? 2, 2 casal. filhos. Um casal. É difícil, né, Sr. Valdemar? Imagino para o senhor como pai, né? Não é fácil. E a gente não pôde ver eles, né? A menina morava no Pará, distância bem grande, né? E o menino morava em São Paulo. Eu tinha um negócio assim de São Paulo muito frio, eu sempre teve frio, batia nele uma gripezinha. E ele achou que era a gripe,
E foi deixando, quando for fazer exame, É difícil, né? não teve recurso. Mas me conta, Sr. Valdemar, que reflexão o senhor quer deixar? O senhor que tem muita experiência de vida, né? Se a gente for ficar aqui contando as histórias, vamos ficar até amanhã, né, Sr. Valdemar? Imagino que o senhor tem muita experiência boa para contar, mas eu queria que o senhor falasse qual a importância da família e do relacionamento familiar. Que o senhor, né, que teve, né, casou 2 vezes, criou sua família, ensinou seus filhos, educou a serem boas pessoas, trabalhadores, honestos. O que o senhor fala? Qual a importância desse relacionamento familiar da sociedade hoje? É muito bom. A pessoa que é sozinha, mulher ou homem, vive muito mal. O bom é o casal mesmo, e casar e suportar um ao outro. Quando eu fui casar com a Carmelita, ela depois de nós casados, ela falou comigo. O papai falou comigo que você vai casar com o Valdemar. Eu vivo com essa gente lá já há uns 10 anos. Ele sempre estava lá no engenho, lá onde eu morava, né? Nunca vi ninguém gritar lá um com o outro, conversa alta, nem nada. Não via contenda nenhuma lá, não. Você é meio nervosa, que ela ficou mais sem casar. Quando eu casei com ela, já estava com 37 anos. Até achei a idade boa, porque eu estava com 40 e ela com 37. Olha que você vai arrumar. Aí casamos também, não teve diferença nenhuma. Que bom, A única diferença que teve foi quando ela falou em vir para aqui, né? Falei, nós não temos condição de morar em Caratinga, não. Mas eu tenho que ir, que as meninas mandou primeiro a mais velha. Ela ficou uma semana e voltou, não quero ficar lá sozinha, não. Só tem que ir para lá comigo. Aí ela falou em vir, falei, não, mas então você vê, nós temos muita terra aí, se for se vender um pedaço de terra, a gente vende. Aí então, veio, não teve problema, não. Sr. Valdemar, então, qual é o segredo da longevidade? O segredo da longevidade, uma é o que eu falei, né? É que honra teu pai e tua mãe para teres uma vida dilatada sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, e essa é a promessa de Deus. Então a gente tem observado que Deus, o que Ele fala, Ele cumpre. O senhor lê a Bíblia até hoje? Leia. Lê a Bíblia? Leia. O senhor é presbítero da primeira igreja presbiteriana de Caratinga, né? Então o senhor tem no coração do senhor a Bíblia como um livro, o melhor livro que a pessoa possa ler. Como a regra de fé e prática. Regra de fé e prática, realmente. Mas eu queria que o senhor deixasse, Sr. Valdemar, um versículo da Bíblia para as famílias, né, que vão estar assistindo essa entrevista com o senhor. O senhor, com toda essa experiência que o senhor carrega, né, muitos anos de experiência, e o senhor sempre esteve lendo a Bíblia, sempre se preocupou, né, em obedecer à palavra de Deus. Qual é o versículo que o senhor quer deixar assim, para todos nós refletirmos hoje? A Bíblia tem muitos versículos bons para a gente deixar, mas como é o Dia dos Pais, sim, eu acho que não tem outro igual ao 5º mandamento, não. Honra teu pai e a tua mãe para teres uma vida dilatada sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém. Esse como é o Dia dos Pais, não tem outro igual. Verdade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. É um versículo maravilhoso, né? Maravilhoso também. Esse é o segredo da longevidade. Então. Sr. Valdemar, eu gostaria muito de agradecer ao senhor, viu? Muito obrigada. A gente poderia ficar aqui até amanhã conversando, mas você não sabe o tanto que eu tenho prazer de fazer isso. Pois é, eu agradeço muito. Falar a respeito da Bíblia com as pessoas, né? Amém. Que é um dever nosso. Verdade. É uma dívida que nós devemos. Verdade. A ninguém deve nada, a não ser o amor com que Deus nos amou. Né? Realmente. Deus nos amou assim, né? Que todos nós estávamos perdidos. Sim. Lá em Romanos capítulo 3, 23, diz assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Verdade. Mas no mesmo livro 6, 23, diz assim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. A palavra de Deus é maravilhosa, né? O dom gratuito de Deus é Jesus. Verdade. É o dom que Ele enviou o Filho ao mundo para reconciliar o homem que estava perdido, para dar vida ao homem. O homem ficou sem vida, morreu. Verdade. Todos estavam destruídos, quer dizer, estava morto espiritualmente. Jesus veio para reconciliar o homem, trazendo vida, né? Amém. Em Efésios 2, né? Pela graça sois salvos por meio da fé.
isso não vem de vós, é um dom de Deus. Verdade, Então, tem amém. muitas. O senhor tá com essa memória maravilhosa aí, Graças abençoada, lembra tudo? E eu Tudo já de estudei, cor. eu já estudei a Bíblia acho que mais de umas 60 É vezes. mesmo, senhor Valdemar? Mais de 60 vezes o senhor já leu a Bíblia toda? Que Porque bênção. até a idade mais ou menos aí de uns... Quanto foi mais ou menos? Idade de uns 70 e tantos. Eu... É mais ou menos uns 70. Aham. Eu estudava ela muito. Fazia força estudar todo ano, mas tinha anos às vezes que eu não estudava, gastava 2 anos para estudar. Era uma vez. Né? Aham. Que eu trabalhava muito, o prazo era pouco, às vezes estudava, dava sono. Se der sono também não adianta pelejar. Porque aí senão não tem jeito. memoriza, né? Memoriza. Mas eu vou dar Agora, um depois exemplo. daí para cá, que tem uns 40 anos isso, mais ou menos, eu tenho lido todo mês, todo ano. E teve ano que já li 2 vezes. Então, todo ano o senhor lê. Leio. Estou lendo agora. mesmo? Eu atrasei um pouco, me deu um negócio na vista, eu achei que estava me prejudicando a ler muito. Aham. Aí parei um pouco, mas agora continuando. Terminei o Salmo um dia desse. Que bênção. Até o Deus. dia 1º de janeiro, quero ver se eu acabo de estudar ela. Amém. O senhor é um exemplo de vida. Muito obrigada, viu, pela participação do senhor. Feliz Dia dos Pais para o senhor. Que Deus Obrigado. abençoe sua vida, continue te abençoando, te dando saúde. E se Deus quiser, em janeiro, um século, né? Ué. Aniversário. Que bênção, seu Valdemar. Isso é bênção de Deus. E eu me sinto bem, eu não vivo em uso de remédio. Minha pressão nunca deu desregulada. Então o senhor não toma remédio? Então, remédio... para mim, não tem esse negócio de escolher comida. Tem gente que já é velha, não estou querendo isso não, a boca não está pedindo. Então Pra a mim, não saúde tem é negócio de boa. comida. Qualquer comida, eu tenho vontade de comer, qualquer comida Então tá o senhor bom. come bem, não toma medicamento contínuo? Não. Que bênção. Seu Valdemar, olha, muito obrigada, viu? Deus abençoe o senhor. Agradeço muito sua participação aqui. Que Deus te abençoe, continue te abençoando como pai, te dando muitos anos de vida, tá bem? Amém. Muito obrigada. E eu fico também satisfeito de estar falando com uma pessoa que já conhece a Bíblia. Amém. Amém. Que foi um prazer conversar com pensei o que às senhor. vezes você nem conhecia, até trouxe ela de levar a Bíblia, se eu preciso pegar, eu mostrar alguma coisa, mas você já conhece. Conheço. Graças a Deus. Isso é bom. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, né, que estão aqui assistindo essa entrevista. O seu Valdemar é um exemplo, né, de pessoa, um pai maravilhoso, abençoado, privilegiado, né? No próximo ano, completa 100 anos de vida. Isso é privilégio de poucos e tão bem como ele está. Então, agradeço a vocês. Continuem ligados na nossa rede social. Que Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.